Olá, bem-vindos ao programa Autores na Web. E hoje o meu convite é para a gente conhecer um pouco mais sobre a coleção Vem Voar Matemática, da editora Scipione, aprovada no PNLD 2019. E quem vai contar para a gente sobre essa coleção é o Júlio, que faz parte da equipe editorial. Seja bem-vindo, Júlio. Muito obrigado, Kelly. É um prazer estar aqui. Olha, o prazer é nosso e eu quero já de antemão, a gente está vendo as capas aqui da coleção, né? Queria te perguntar sobre a proposta pedagógica dessa coleção. Como que ela foi pensada, como que ela foi elaborada? Sim. A proposta pedagógica dessa coleção, ela se baseia essencialmente em dois pilares, que é a alfabetização matemática na perspectiva do letramento, né? Então, o que isso quer dizer? Não é somente ler e escrever números, mas sim trabalhar com o uso social dos números, a geometria, né? As formas que nos cercam no mundo. O trabalho com grandes medidas também é feito nessa obra. Então aqui, por exemplo, um exemplo do trabalho com 1 quilograma, com grama, com a tonelada. Além disso, a percepção de padrões e regularidades, isso é muito importante e uma novidade que a Base Nacional Comum Curricular nos traz, né, que é o trabalho com álgebra. Além disso, ela se apoia em discussões sobre contextualização, interdisciplinaridade e o trabalho com a história da matemática, né, que os conhecimentos são socialmente e historicamente construídos. Né? Então, na verdade, eles vão entender como que surgiu esses conceitos, essas ideias, Exatamente, os estudos. Que legal. exatamente. E sobre a estrutura dessa coleção, né? Como que ela está estruturada? Bom, cada um dos 5 volumes dessa coleção é dividido em 4 unidades. Essas 4 unidades, elas equivalem aos bimestres de um ano letivo. Mas não só isso, cada unidade é dividida em 3 capítulos, o que também auxilia no planejamento trimestral do professor, né? Indo mais profundamente nessa divisão, em um mesmo capítulo você encontra mais de uma unidade temática prevista pela BNCC. Por exemplo, nesse capítulo aqui, nós temos um pouco de números, né, formando grupos até o trabalho com dezena, que o trabalho com dezena é essencial para o entendimento do sistema de numeração decimal, né? Na sequência, os números ordinais, depois temos medidas de tempo e os números ordinais. Veja que há uma relação aí entre os números ordinais e as medidas de tempo. Então a gente vai lá com os números, os dias da semana, primeiro, segundo, terceiro. Depois a gente tem um trabalho com localização espacial, que remete à geometria, e entre as noções básicas de geometria já trabalhadas anteriormente no primeiro ano, aqui a gente tem uma relação também com os números ordinais. Por exemplo, quem é o primeiro da fila, quem é o segundo da fila. Então, a localização junto com o trabalho com números. Mais adiante nós temos um trabalho com adição, novamente a unidade temática números, e por fim, a coleta e organização de dados, que remete à estatística e probabilidade. Parece que está tudo casando, né? Todos os temas entrelaçados, fazendo um raciocínio que, ao meu parecer como leiga, né, me parece que vai dando uma sequência, uma lógica, auxilia no entendimento. Exatamente, essa é a ideia. A gente não ter os conteúdos distribuídos de forma estanque. Então eles estão integrados e a ideia é essa mesma, que a gente consiga construir o conhecimento por diversas perspectivas. Ô Júlio, e as sessões dessa coleção, né? Como que elas foram estruturadas? Queria que você apresentasse algumas pra gente ou destacasse algumas, pode ser? Pode, claro. Eu gostaria de começar por uma sessão especial, que é a sessão Ler e Entender. É uma sessão que está muito alinhada com essa perspectiva de letramento que a gente traz na coleção. Ela apresenta diversos gêneros textuais que permitem não só uma conexão com língua portuguesa, mas também com outras componentes curriculares. Olha que legal. Outra sessão importante é a sessão Leitura de Imagem, que, como o nome sugere, traz imagens para os alunos e num mundo em que vivemos com gráficos, infográficos e diversos ícones. O tempo todo, né? Em tudo a gente tem isso. E a gente trabalha, então, a interpretação dessas imagens e também a conexão delas com a própria matemática, né? Mas as imagens não aparecem somente nesta sessão. Ela, além de estar difundida ali em toda a obra, há um outro momento, que é a abertura de unidade, em que nós também trabalhamos com a perspectiva de leitura de imagem, com perguntas para o aluno que tendem a retomar e ativar conhecimentos prévios e também dar um start para o início da unidade e os conteúdos que serão abordados nela.
Muito legal, muito bonitas imagens também. A gente caprichou nessas aberturas, muito, viu? Muito, ficaram incríveis. Outra sessão bacana é a sessão Jogos e Brincadeiras, porque criança precisa brincar. Então, é nesse momento dos jogos e das brincadeiras que o aluno consegue ter uma expressão espontânea dos seus conhecimentos, que ele pode estabelecer uma comunicação com os colegas, não só nesse momento, mas esse é um momento previsto na obra muito importante, que possibilita a expressão oral, o trabalho em grupo, o levantamento de hipóteses, não é? De uma forma super natural e sutil, né, sim, para a criança. Sim. Outra sessão importante, aí mais voltada para o ensino da matemática, é a sessão Cálculo Mental, que aborda estratégias pessoais de cálculo e resolução de problemas em que os alunos podem exercitar a criatividade no trabalho com os cálculos, né? Por fim, eu gostaria de salientar a sessão Rever Ideias, que tem uma característica muito bacana, que é a retomada da abertura de unidade, né? Que é aquela imagem que a gente viu, A imagem que a gente viu, e com perguntas e atividades para os alunos que retomam os conteúdos trabalhados ao longo da unidade. Nossa, muito legal isso, como tudo isso foi pensado, amarrado, né? Sim. Bom, mas como que essa coleção vai orientar o professor na hora dele organizar as suas aulas? A gente pensou num manual que fosse conciso, objetivo e que de fato apoiasse o professor em sala de aula. Então, nós temos aqui o nosso manual do professor, que é dividido basicamente em duas partes, que são as orientações gerais e as orientações específicas para o livro do aluno, né? Nas orientações gerais, nós encontramos os pressupostos teórico-metodológicos da coleção, os recursos e contextos para o estudo da matemática e a organização da coleção. E nesse ponto eu gostaria de fazer um adendo. Nós temos dois momentos especiais desse manual, que são os quadros de conteúdo, em que o professor pode ter acesso a todos os conteúdos previstos para as unidades, e o quadro contendo as habilidades previstas pela Base Nacional Comum Curricular para os anos e para as unidades trabalhadas no livro do aluno. Por exemplo, aqui nós vemos aqui as habilidades relacionadas e em que unidades elas aparecem. Isso é fundamental para o planejamento do professor e pode auxiliá-lo de maneira muito efetiva. Ô, Julie, tem alguma orientação específica para o professor? O manual traz essa orientação mais detalhadinha? Sim, traz. Inclusive, o manual agora é em formato em U, uma novidade desse programa do livro didático, né? Nós temos aqui, então, o manual em U, ele está bem organizado de forma bem simples. Sempre na página da esquerda, na página par, nós encontramos aqui as habilidades são previstas para aquele momento da obra, né? As habilidades que a gente pretende desenvolver tanto parcialmente quanto integralmente, e as orientações didáticas, com orientações para cada atividade ou para um grupo de atividades. Além disso, nós temos propostas de conexão com outras componentes curriculares, ou sugestões de leitura, de filmes, sites para o professor encaminhar com os estudantes. Ou seja, ele está bem orientado. Está bem orientado. Além disso, eu gostaria de ressaltar um diferencial desse manual. Vamos lá, olha só. Que é o suporte ao trabalho com tecnologias digitais. Então, assim, nós temos um aporte teórico ali, uns mini tutoriais, podemos chamar assim, para o trabalho com GeoGebra, com Geoplano Virtual e com planilhas eletrônicas de cálculo. Isso tende a ajudar o professor a encontrar no livro aquilo que ele precisa para desenvolver as habilidades previstas pela base, né, por meio das atividades propostas no próprio manual. Nossa, que incrível! Muito legal, Júlio. Bom, mais uma vez quero agradecer a sua presença, por ter apresentado para a gente aí essa coleção, parabenizar você e toda a equipe pelo trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, Kellen. Até mais. Até. E você aí, continue sempre ligado no Autores na Web, a gente sempre traz novidades, entrevistas, traz aqui tudo o que acontece nos bastidores, enfim, a gente se vê no próximo programa e eu espero você. Até lá.